Você tá fazendo uma bela partida, conseguiu fechar o primeiro set, tá sacando bem, tá dominando o fundo da quadra, tá se defendendo bem, atacando bem, você abriu 5-2 para fechar a partida, começou a jogar mal e tomou a virada. Já aconteceu com você? Comigo já aconteceu várias vezes. Nesse vídeo aqui eu vou te falar dois motivos pelos quais você perde partidas de virada, partidas que estavam na sua mão, e quais são duas alternativas para você conseguir fechar essas partidas. E eu não vou falar aqui para você ter força de vontade, para você pensar que você consegue, não, nada disso. São dicas mais táticas mesmo do que você pode fazer do ponto de vista técnico para conseguir ganhar esse game final e ir para casa com a vitória. Então pega o caderno aí para anotar e bora pro vídeo. O primeiro motivo pelo qual você perde partidas que estão na sua mão é uma questão mental de ver a linha de chegada. E aí você muda o seu foco que estava em buscar a vitória para evitar a derrota. É uma coisa que a gente nem percebe que está acontecendo no nosso cérebro, mas acontece naturalmente. Quando você entra em quadro e vê lá seu adversário, conheça você ele ou não, você entra com um pensamento, com um objetivo de buscar a vitória, ou seja, de ganhar aquela partida. Só que quando você fecha o primeiro set e você começa a abrir uma certa margem no segundo set e vê, né, na ESPN, nas transmissões de tênis agora do Australian Open, eles usavam muito essa expressão, ver a linha de chegada, ou seja, quando falta um ou dois games, você já começa a pensar no match point, você se vê ganhando aquela partida, você para de buscar aquela vitória e passa a evitar a derrota. Você começa a pensar, putz, se eu tomar virada vai ficar feio, putz, e se eu começar a errar, nossa, e se meu saque parar de entrar? Ou seja, você fica pensando em cenários em que o seu jogo para de funcionar, você toma a virada e passa vergonha. E isso é horrível, porque você estava jogando com confiança, passa a jogar com medo. É natural, o seu braço vai encolher, você vai começar realmente a errar o saque, porque você vai começar a fazer um movimento menos solto, seu jogo vai parar de entrar mesmo. E aí, se o seu adversário ganha um game, cara, aí você tá ferrado. Porque tudo isso que você estava imaginando começa a virar uma realidade. Vira uma bola de neve e aí é que você se enrola. E isso tem tudo a ver com o segundo motivo pelo qual você perde essas partidas, que é a margem. Deixa eu explicar o que significa essa margem. Pode parecer estranho o que eu vou falar, mas um set que tá 1-1 ou 2-2 tem bem mais margem de erro do que um set que tá 5-2. Nossa, mas como assim? No 5-2 eu tenho 3 games de vantagem, no 2-2 tá empatado. Justamente por isso, como no 5-2 você tá simplesmente um game de fechar a partida, você tem pouca margem de erro, porque se o seu adversário ganhar um game e fizer 5-3, toda a pressão vem para o seu lado. Ou seja, não é que você não tem margem de erro em relação à vantagem de 3 games que você tem em relação a ele, mas você não tem margem de erro em relação à pressão que está em cima de você naquele momento. Um set que está 1-1, por exemplo, se o seu adversário ganha um game e faz 2-1 em você, não tem pressão para nenhum dos lados, ainda está 2-1, o set ainda está no começo, você ainda tem vários games para tentar virar esse placar. Se ele abre 3-1, pô, você está só uma quebra atrás. Ou se você faz 2-1, ainda está um jogo parelho, você ainda não está com pressão de ganhar. Ou seja, quando você está perto da linha de chegada, você tem bem menos margem de erro. Porque um erro seu, um game perdido, um ponto mal jogado, pode começar a colocar dúvidas na sua cabeça. Então é muito importante você jogar com cuidado para não errar bolas bobas quando você está perto de fechar uma partida. E a primeira dica que eu te dou para você conseguir fechar os jogos é, nos últimos games, usar mais o tempo entre os saques. Se você tiver com o saque na mão, ou seja, você estiver sacando naquele game, é ainda mais fácil, porque aí você está controlando o relógio. Mas mesmo se você estiver devolvendo, você consegue ir lá na toalha, você consegue trocar sua raquete, você consegue amarrar o tênis, tudo para você começar a pensar ponto a ponto. O erro que muitos tenistas cometem é ficar pensando no game como um todo. Preciso de um game para fechar essa partida. Não, você precisa de um ponto, depois outro ponto, ponto. Aí sim você vai conseguir um match point e matar o jogo. Se você esperar mais tempo entre os saques, você vai conseguir pensar
nesse esquema de ponto a ponto que eu falei, e você vai conseguir pensar na tática realmente, como que eu vou fazer para fechar esse ponto. Você vai poder usar a estratégia do saque mais um, ou seja, pensar na primeira e na segunda bola para abrir o ponto. Você vai lidar muito mais fácil com essa pressão, porque isso vai evitar você de entregar pontos de graça para o adversário. Dupla falta, erro de devolução, erro na segunda bola, esse tipo de coisa vai ser mais raro, que você vai entrar em cada ponto mais concentrado. E uma segunda tática que você pode usar para fechar os jogos é induzir o seu adversário ao erro. Geralmente, quando você está para fechar uma partida, o seu adversário ele pode fazer 3 coisas. A primeira delas é continuar jogando mal igual ele está jogando e realmente desistir da partida. Nesse caso, o que você tem que fazer é continuar jogando naturalmente. Se o seu adversário está jogando mal, não dá nada de presente para ele. Não começa você a entregar pontos de graça. Só continua fazendo o que você está fazendo e você vai fechar essa partida naturalmente. A segunda coisa que o seu adversário pode fazer é começar a te atacar e vir para cima com tudo de você. Nesse caso, você tem que colocar como objetivo passar sempre mais uma bola para ele. Naturalmente, ele vai arrastar a bola no fundo ou na rede. Mas o terceiro cenário, ao meu ver, é o pior. Seu adversário começa a passar todas as bolas para você com segurança, curta, sem peso e sem errar. Ele te manda basicamente um recado. Você quer fechar essa partida? Fecha. Eu não vou errar. Você vai ter que realmente ganhar os pontos de mim. Nesse caso, a dica que eu te dou é, como eu falei, induzir ele ao erro. Se ele está querendo só passar a bola, você induz ele a fazer algo diferente que não seja simplesmente jogar a bola sem peso para o seu lado. Você pode dar um slice curto, você pode dar até uma bola um pouco mais alta no T para ele vir te atacar, você pode chamar ele para a rede, ou seja, chama ele para ele estar fazendo a coisa diferente. Encurta a bola, um drop shot, chama ele para a rede, tudo para tirar ele do fundo e do meio da quadra, onde para ele está muito confortável. Vou ficar passando a bola aqui por 5 horas seguidas. Não deixa ele nessa situação jamais. Induz ele ao erro. Se ele está perdendo, uma bola curta, ele vai arriscar algo diferente. Mesmo se ele acabar ganhando um ponto, sei lá, ele te dá um winner, você vai ficar na cabeça sem preocupação, porque você sabe que ele ganhou o ponto porque ele mereceu ganhar o ponto, e não porque você errou uma bola boba. E aí a pressão sobre você vai ser muito menor. Você tem mais alguma dica para os tenistas que estão vendo esse vídeo? Comenta aqui embaixo e até a próxima.